E aí, galera, tudo bem com vocês? De novo, mais uma vez estamos aqui dando aula virtual, mas tenho notícias. Não significa que sejam boas. Espero que vocês tenham ouvido falar que o governo já está planejando a volta às aulas. 8 de setembro, certo? Em setembro a gente vai completar 6 meses de isolamento. Se isso vai ser precipitado ou não, o tempo vai dizer, né? Por isso eu falei que eu tinha notícias não necessariamente boas ou ruins. Vamos ver o que vai acontecer, né? Enquanto isso, nós vamos seguindo mais um bimestre, tendo aula por vídeo. E eu continuo gravando as coisas para vocês, certo? Na semana passada, eu pedi para vocês verem um vídeo, um Profissão Repórter, tá? E na outra semana a gente começou a falar de vulnerabilidade social. Eu quero fazer isso com vocês agora, quero fazer uma análise sobre esse vídeo, basicamente, e a gente aprofundar um pouquinho todo esse conceito de vulnerabilidade social, ligando com a pobreza, a negritude e o caso do ônibus 174, tudo bem? Isso nessa aula e nas próximas aulas também, ok? Então, vamos começar, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E seja o que Deus quiser, verdade, né? Então vamos lá. Na aula passada que eu fiz vídeo para vocês, a gente terminou nesse slide aqui, tá? Vamos retomar daqui também. As pessoas que se encontram em uma situação de vulnerabilidade social, elas dispõem de poucos recursos materiais, tá? Como moradia, é um material, moradia adequada, renda, acesso a serviços públicos como saúde, energia e segurança, tá? E, ao mesmo tempo, ela também não tem acesso a bens simbólicos, como informação, educação, conhecimento, que ajude ou que lhes permitam participar social, econômica e culturalmente da sociedade, mas com que ela não possa participar da sociedade em termos de valores sociais, em termos de grana, né, valores econômicos, e também não consigam participar da cultura, e a cultura é extremamente importante porque torna o cidadão uma pessoa crítica, capaz de pensar à sua volta. Tá? Então, uma pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade social, ela tem poucos recursos materiais, tá? Uma moradia, poucos recursos simbólicos. Tá? Já ouviu falar de violência simbólica, é uma violência que ela não é física, a mesma coisa nós temos aqui, a partir do momento em que o Estado ele não disponibiliza ao cidadão bens simbólicos, o Estado faz uma violência simbólica. Que tipo de bens? Bens como educação, que permita você pensar e se tornar um cidadão crítico. Tá? Fazendo com que essa pessoa ela não consiga participar da sociedade, do mercado e da proteção do Estado. Então, uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, ela também não participa da proteção do Estado. Professor, que proteção do Estado eu estou falando? Básico. A proteção que está teoricamente garantida na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Certo? Quanto maior a vulnerabilidade social de uma pessoa, maiores as chances dessa pessoa ser uma excluída socialmente, certo? Há alguns pensadores que defendem que, na verdade, não é um caso de exclusão, mas é um caso de desigualdade extrema, porque essa pessoa, ela não é excluída da dinâmica capitalista, ela está lá mesmo como desempregada, servindo para manter salário baixo, por exemplo. Então, excluída da dinâmica ela não está, mas ela está sofrendo com uma desigualdade extrema. É uma ideia a se pensar. De qualquer maneira, essas pessoas que estão sofrendo com essa desigualdade extrema, elas sofrem de vulnerabilidade social. E por sofrerem dessa vulnerabilidade social, elas também não se beneficiam das obrigações do Estado de proteção do cidadão. Certo? Então, é uma ideia muito interessante da gente pensar, da gente parar para refletir. Ouçam de novo, voltem o vídeo, entendam isso que eu estou dizendo, mas a melhor maneira de vocês entenderem isso é vocês abrindo os olhos para a realidade que está cercando a gente. Então, veja a situação dos pobres, dos pretos, dos moradores da periferia,
Vejam essas coisas assim, comparem com o conceito, com as ideias que eu estou falando para vocês poderem entender o que é essa vulnerabilidade social. E foi justamente por isso que eu pedi para vocês verem o Profissão Repórter, certo? Eu queria que vocês vissem a situação dos analfabetos no Brasil. Porque a situação do analfabetismo no Brasil ela é extremamente complicada. Porque você já se colocou no lugar do analfabeto? Né? Eu acho que eu até trabalhei isso com vocês nas aulas, não sei. Você, quando vai para a escola ou ao longo do seu dia, você já reparou quantas coisas você faz que você precisa saber ler? Tá? Tem uma hora no Profissão Repórter que o cara está procurando um emprego e falam assim para ele, ó, dá uma olhada lá naquele mural e seleciona a vaga que te interessa, seleciona o código. Gente, o que são letras e números? Letras e números são códigos alfabéticos. Você só sabe esses códigos se alguém te ensinou. Tá? Se nunca ninguém te ensinou, letras e números são rabiscos que você não consegue entender. Então você não consegue viver autonomamente. Você não consegue se virar sozinho. Como que você vai pegar um ônibus sem a ajuda de alguém? Como que você vai no açougue comprar carne sem a ajuda de alguém? Será que eles devolveram o troco certo? Qual que é o preço da carne moída, da alcatra? Não sei, porque eu não sei ler. Tá? Então, essa pessoa que não tem acesso à educação, que não sabe ler e escrever, está em situação de vulnerabilidade social. Tá bom? Porque ela não tem os bens simbólicos necessários para participar da vida em sociedade. Certo? Se coloca no lugar dessas pessoas. E não adianta me falar, mas professor, ela não estudou porque ela não quis. Mentira. Vocês sabem muito bem que é falta de oportunidade. Tem pessoas que nunca tiveram oportunidade nessa vida. Vocês sabem muito bem que muitas pessoas tiveram que trabalhar desde criança. Tá? E muitas mães criaram seus filhos mesmo sem saber ler. Certo? Então, preste atenção. Se coloca no lugar dos outros. Isso se chama empatia, né? Vocês sabem disso. Então, vamos responder umas perguntas básicas nós juntos aqui, tá? Para a gente poder dar andamento nessa aula. Nós podemos considerar que essas pessoas analfabetas, certo? Elas estão em situação de vulnerabilidade social, por quê? Eu respondi para vocês, né? Vamos voltar aqui. Por que elas estão em situação de vulnerabilidade social? Porque elas não têm recursos materiais, tá? E principalmente esses analfabetos não têm recursos simbólicos que permitam participar da vida em sociedade e que permitam ele ter a proteção do Estado. Certo? É uma coisa muito complicada. Quando eu trabalhei na CDHU, eu me lembro muito bem, acho que eu comentei com vocês. A CDHU, que é moradia popular, ela tem uma regra básica. Para você ter uma casa, um financiamento de moradia popular, você teria que ter entre 1 e 10 salários mínimos. Nós temos dois problemas. Primeiro, 10 salários mínimos é 10 mil reais. Quem vai comprar uma casa da CDHU? Não precisa. Certo? Segundo, quem mais precisa ganha menos de um salário mínimo. E essa pessoa ela não pode ter uma casa. O que significa? Ela está o quê? Excluída da proteção do Estado. A pessoa que mais está em situação de vulnerabilidade social ganha menos de um salário mínimo, ela está excluída da proteção do Estado. Olha a contradição aí. Certo? Então, os analfabetos, sim, eles estão em situação de vulnerabilidade social porque lhes é negado os bens simbólicos que permitiriam ele participar do Estado, certo? Então, se coloca no lugar dos outros para vocês entenderem essa matéria. Segunda questão, um pouquinho mais complicada, tá bom? Essa situação de vulnerabilidade social, ela está necessariamente ligada à violência e à criminalidade? Tempo. Cadeirinha. Vamos pensar o seguinte, eu já respondi essa questão para vocês ano passado, tá? A situação de vulnerabilidade, ela é ligada à violência e à criminalidade? Em outras palavras, pobreza gera violência? E aí eu já respondi para vocês isso antes. Não, não está necessariamente ligada à vulnerabilidade com a criminalidade. Porque se fosse assim, todo analfabeto, ele seria criminoso. E não é o caso, tá? Mas espera, professor. Você falou ano passado que a desigualdade social, ela também ajuda a explicar a violência. Real, verdade. Mas não só isso. Eu preciso dar uns passos atrás e analisar historicamente o Brasil para a gente poder entender essa situação de violência e criminalidade. E eu digo isso
Porque assim, se formos analisar o caso do Sandro e do ônibus 174, para eu poder entender tudo isso que aconteceu, para eu poder saber como acabar com isso, eu preciso entender a história do Brasil e a história da exclusão da população negra da proteção do Estado, certo? Que é o que a gente vai ver nessa aula e na próxima. Então não esquece isso. O negro, ele é sistematicamente excluído da proteção do Estado desde a abolição da escravatura em 1888, certo? E eu já falei isso para vocês quando vocês estavam no primeiro ano. Aboli a escravidão, libertei os negros, mas em nenhum momento eu dei para eles a oportunidade de eles serem alguém. Em nenhum momento eu dei uma moradia de qualidade, um acesso a uma educação de qualidade. Eu sempre excluí ele, porque eu sempre entendi, porque o Estado sempre entendeu que o negro ele é violento, que o negro é burro, que o negro ele é vagabundo, certo? Ideias preconceituosas, que é o que ainda sustentam essa exclusão da população negra e pobre do Brasil. Tudo bem? Então, o que a gente está fazendo agora no terceiro ano? Juntando todas as ideias que eu venho falando para vocês desde o primeiro ano do ensino médio, certo? Então, a gente precisa ter massa encefálica para entender isso daqui. Tá? Então, olha lá. Os fatores que vão explicar essa violência, os fatores que atuam como geradores e reprodutores dessas violências que a gente vê, como por exemplo essa violência do sequestro do ônibus 174, eles são anteriores às condições materiais e simbólicas que entendemos por vulnerabilidade social. Então, eu tenho sim esse problema de exclusão do negro, tá? Eu excluo esse ser negro de propósito, mas espera. Por que eu excluo esse ser negro de propósito? Esse porquê é o quê? São os fatores anteriores a essa condição de vulnerabilidade. Respondendo esse porquê eu excluo o negro, eu entendo o porquê gera essa violência. Tudo bem? Então, olha lá. Esses fatores eles só podem ser compreendidos no interior de relações sociais históricas, relações que variam ao longo da história, como, por exemplo, relações entre brancos e negros, quem manda, quem obedece, tá? Entre grupos que ocupavam posições hierárquicas distintas, brancos, negros, tá? Marcadas pelos conflitos e pela dominação, brancos, negros, de novo, certo? Não é difícil. Nesse sentido, essa situação de vulnerabilidade social que sofre a população negra e pobre, tá? Também significa o processo sistemático de exclusão de pessoas pretas, tá? Em função da sua origem social, local de moradia, favela, periferia, por exemplo, tipo físico, cor, postura, modo de me vestir, de falar, entre outras coisas. Tudo bem? Então, olha só, a origem social, onde você mora, como é o seu lábio, como é a sua cor, como é o seu cabelo, o jeito como você se veste, o jeito que você fala, as gírias, são o quê? São usadas para excluir. Tá? Então, esses fatores que vão explicar a vulnerabilidade social, eles são anteriores a essa própria situação de vulnerabilidade. Esses fatores explicam o porquê eu mantenho essa população excluída. Tá? É isso que eu quero chegar com vocês. Por que eu excluo o negro até hoje? Sabendo esse porquê, sabendo dessa exclusão do negro, eu entendo a situação de vulnerabilidade, ao mesmo tempo que eu entendo a situação de violência. Lembrando que vulnerabilidade social não gera violência, certo? Então, vamos ver quais são esses fatores aqui. Por exemplo, nós temos esse quadrinho aqui que todo mundo já viu um dia, tá? Eu peguei esse quadrinho, tá no inglês. Vamos fazer aqui uma tradução. Mas é básico, vocês conseguem perceber que é uma crítica ao quê? A escravidão. Tá? Então, olha lá. Nós temos um branco que está escalando na costa de um negro escravizado. Então, isso é para o seu próprio bem. Tá? Ele vai, escala, subindo nas costas do negro, e depois que ele ascende socialmente, repare que agora o negro aqui, ele se libertou da escravidão. Tá? Então, já chega. Eu estou me levantando. Aí o que o branco fala? Ó, eu realmente sinto muito sobre ter sido racista antes, tá? Agora eu tenho um conhecimento melhor das coisas. E aí o negro fala, não, tudo bem, beleza. Então me dá uma mão aqui e me ajuda.
Aí, o que o branco fala? Claro que não. Isso seria racismo inverso. Tá? Eu estaria tratando você diferente, mas você não é diferente. Você tem a mesma capacidade do que eu. Então se vira sozinho. E é o que ele fala. Olha, eu cheguei aqui sozinho. Cheguei aqui por mim mesmo. Se eu fiz isso, você também pode fazer isso. Tá? Então aqui, a história concisa das relações entre brancos e negros nos Estados Unidos. Mas poderia ser no Brasil também. Porque é a mesma coisa. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma história concisa, eu tenho uma análise histórica das relações entre brancos e negros nos Estados Unidos e no Brasil. Essas relações históricas entre brancos e negros vão ajudar a explicar essa situação de violência junto com essa situação de vulnerabilidade. Tudo bem? Então, vamos continuar, vamos seguindo em frente. Tá? Aqui seria um vídeo, dá uma olhada nesse canalzinho, se chama Preta Pariu, e que ela fala sobre toda uma cartilha que ela precisa rezar por filho preto dela, coisa que mãe branca nunca teve que falar. Por exemplo, saia com documento, não responda ao policial, certo? Coloque a mão na cabeça, seja educado, tá? E eu vou compartilhar, vou tentar achar esse vídeo, compartilho com vocês, e eu quero compartilhar um outro também do YouTube que mostra pais responsáveis negros falando para os seus filhos negros sobre o que eles já passaram nas mãos da polícia, certo? Para vocês entenderem como por trás da abordagem policial que a gente vê hoje no Brasil e nos Estados Unidos, há por trás dessa abordagem policial um resquício da nossa história escravocrata, que mantém o negro ainda como sujeito marginal. Tá? E eu só consigo pensar as relações raciais tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil se eu levar em consideração as histórias tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Tá? E é isso que a gente está fazendo hoje. A gente está vendo esses fatores anteriores à situação de vulnerabilidade social, fatores históricos de exclusão da população preta, certo? Ok. Olha lá. Com o fim da escravidão, uma nova ideologia do trabalho passou a vigorar na sociedade brasileira. Quem estava desocupado, né, pós-escravidão, quem é que estava desocupado? O negro, né? Quem estava desocupado passou a ser mal visto. Essa ociosidade foi encarada então como vagabundagem. Mas ele não estava desocupado, para vocês saberem, porque ele era vagabundo, mas porque ele era excluído das chances. Lembra, eu falei para vocês o seguinte: aboliu-se a escravidão, final do século XIX, começo do século XX, o que nós temos? O incentivo da imigração europeia. Então, faça propaganda na Europa falando assim, olha, vai para o Brasil, que o Brasil está oferecendo emprego para você branco, ele está oferecendo moradia para você branco. Tá? Mas espera. Eu não tinha mão de obra aqui, por que está oferecendo emprego para o branco? Eu tenho aqui a mão de obra, acabou de ser libertada. Por que eu estou oferecendo, eu estou chamando o europeu para vir para cá pegar emprego que já tem pessoas aqui que podem trabalhar que são os negros? Por quê? Qual que é a base dessa história que eu já falei para vocês? É o seguinte, precisava-se embranquecer a população, porque a ideia racista naquela época era o seguinte, que o Brasil ele era atrasado economicamente por culpa do preto, porque o preto ele é burro, porque ele é vagabundo, porque ele é violento, certo? Porque o preto carregaria todas as características ruins. Então, o que eu fiz? Excluí ele de propósito, incentivei a vinda do imigrante europeu branco para embranquecer a população, para que aí eu pudesse desenvolver economicamente, culturalmente, o Brasil. Tá? Então, esse é um fator gerador das violências. Olha o que aconteceu então. Eu tenho uma ociosidade forçada do negro, que ele não conseguia arranjar emprego digno, tá? Eles foram trabalhar como empregados, eles foram trabalhar como ambulantes, eles viraram mendigos, enfim. Essa ociosidade que o negro foi forçado, muitos dos negros foram forçados, acaba sendo encarando como vagabundagem. E essa vagabundagem passou a ser considerada um crime. E, já que era um crime, passível de punição. Então, essa população mais pobre, especialmente os ex-escravos que nunca tiveram chances, tá? Que não conseguiram, então,
se integrar ao mercado de trabalho emergente após a abolição, porque foi incentivada a vinda dos brancos europeus, esse ex-escravo negro tornou-se alvo preferencial do controle social do Estado. Ao mesmo tempo, tornou-se alvo da polícia. Lá atrás e continua até hoje, certo? Vamos trabalhar esse último slide aqui, que é uma ideia de meritocracia enraizada, que eu vou terminar essa aula de hoje com isso e começar a aula que vem com isso daqui também, tá? O que seria essa meritocracia enraizada? Esse mundo da desordem, do vagabundo, do cara que não quer trabalhar, que ainda está no nosso imaginário social, tá? Foi construído no imaginário social da elite do final do século XIX. Tá? Nada mais era, esse imaginário, esse mundo da desordem, nada mais era do que o oposto do mundo do trabalho. Tá? Quem trabalha, quem faz por merecer, é o branco. Quem é o pobre que mora na favela, é o negro. Por que ele é pobre morador de favela? Porque ele é vagabundo, porque ele não quer trabalhar. Essa ideia não está no imaginário social até hoje. Ah, ele é pobre, mora na periferia porque ele não quer trabalhar. Eu trabalhei, eu me esforcei para ser alguém na vida, por isso hoje eu moro num bairro bom. Essa é a ideia que o pessoal tem até hoje, certo? Então, esse mundo da desordem, essa meritocracia enraizada, ela representava dessa forma um elemento fundamental para a reprodução das classes sociais. Como assim? Branco rico como elite, preto pobre como favelado, certo? Pobre explorado, rico que explora. A existência do crime de vagabundagem, por exemplo, né? A existência do crime, da vagabundagem e da ociosidade acabava justificando, então, o discurso da exclusão e perseguição policial às camadas populares pobres e despossuídas. Despossuídas do quê? Capital simbólico e capital material. Bens simbólicos como educação, bens materiais como moradia, por exemplo, certo? Então, vamos ler de novo essa última frase. Eu tenho o quê? O crime, eu tenho a vagabundagem, eu tenho a ociosidade, eu tenho o estereótipo do negro vagabundo, de que não quer trabalhar, do negro violento, eu tenho esse estereótipo carregado desde da época da escravidão. Esse estereótipo acaba justificando a exclusão do preto. Ah, eu não vou dar emprego para esse preto porque ele é violento, porque ele é vagabundo, porque ele vai me roubar, tá vendo? Eu excluo ele de propósito. Lembra que eu mostrei para vocês e tem no livro de sociologia? Podia-se escolher empregada doméstica pela cor da pele. Então eu tenho o quê? Esse imaginário social de lá de trás que permeia a nossa realidade até hoje. Tá? Então essa imaginação, esse imaginário social ainda continua justificando a exclusão. Não vou dar emprego para esse negro porque ele é vagabundo. E ao mesmo tempo também justifica a perseguição policial aos pretos, aos pobres. Não é o que acontece? Vocês viram as últimas notícias aí? O Rio de Janeiro está matando, em média, 5 pessoas por dia, a polícia do Rio de Janeiro. Gente, mata-se sem querer, com 80 tiros no carro, uma família preta. Mata-se um jovem de 14, 15, 16, 17, vários jovens, porque ele é preto, estava em casa. Tá? Então, esse slide é importante. Essa existência de crime, esse imaginário construído na cabeça da elite acaba justificando a perseguição policial aos mais pobres. Certo? É o que acontece até hoje. Tudo bem? Vamos ficar desse jeito por hoje, por agora? Pensa nisso daí, pensa nessa situação. Hoje eu dei mais um passo para vocês entenderem toda essa situação de desigualdade, de perseguição racial, de preconceito racial que acontece no Brasil, que acontece nos Estados Unidos. Hoje eu dei mais um passo para vocês conseguirem entender mais um pouquinho do que está acontecendo. Tá? Na aula que vem eu vou aprofundar essa ideia com vocês, certo? Então estudem, reflitam, pensem. A gente está falando de direitos humanos, nas próximas aulas a gente vai falar mais ainda, a gente vai falar de teoria de direitos humanos também, depois da gente acabar de falar sobre a situação do negro do Brasil, tá? Então eu quero que vocês reflitam bastante. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma coisa para falar, pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, manda uma mensagem no Classroom, certo? Eu não vou passar exercício para vocês, mas nas próximas aulas
Vamos passar mais exercícios, tá? O bimestre acaba dia 31 de julho, daqui a pouco já, certo? Então, fiquem desse jeito aí. Um beijo para vocês. E é isso aí. Até mais, ó. Tchau e bom final de semana.